Salve, salve galera, mais um episódio de Palpitaria no ar. Vocês viram hoje é jogo rápido, vamos começar falando de Atalanta e Empoli. Eu quero falar mesmo rápido desses jogos porque eu estou gravando no domingo. Inclusive, primeiro tempo de Bolonha 0 e Udinese 1 é o que está na minha tela. E estamos falando de Cautio, vamos continuar falando de Cautio, vamos falar de Atalanta e Empoli. Para mim, um jogo que temos um claro favorito. E o favorito é a Atalanta. Como vocês podem ver na tela, a Atalanta é a 7ª colocada do Italianão. O Empoli luta para não cair na 18ª posição. O que eu queria destacar é a fase da Atalanta. A Atalanta vive uma ótima fase nesse campeonato italiano. Ganhou de 4-1. No campeonato italiano não, na temporada inteira. Ganhou de 4-1 da Fiorentina na Copa Itália. Se classificou para a final, vai enfrentar a Juventus. Ganhou de 2-1 do Monza fora, que não é um jogo fácil. E, apesar dessa derrota para o Liverpool aqui e o empate com o Verona, venceu o Liverpool lá em Anfield, marcando 3 gols. Então é um time que sabe balançar as redes. Inclusive, esse tropeço com o Verona marcou 2 vezes, que é a aposta que a gente quer fazer aqui. Resultados elásticos são a cara da Dea. Dea é o apelido da Atalanta, agora você sabe disso. E eu queria destacar também o confronto direto com o Empoli. Puxar aqui. Os últimos 3 jogos com o Empoli, a Atalanta marcou pelo menos 2 gols. Fez 2-0 lá em 2022, fez 2-1 em 2023 e fez 3-0 na partida do turno, jogando fora de casa. Então a gente tem aqui uma Atalanta favorita, uma Atalanta que sabe marcar gols, e eu acho que a odd para a Atalanta marcar 2 gols ou mais deve estar legal. Destacar mais uma estatística aqui. A Atalanta foi a primeira a marcar em 5 das últimas suas 6 partidas, aqui no First Score, e o Empoli foi o primeiro a sofrer gols em 5 dos seus últimos 7 jogos. Além disso, a Atalanta ganhou 4 dos seus últimos 5 primeiros tempos. Então, ó, primeira aposta, Atalanta marcar 2 gols ou mais contra o Empoli. Vamos ver quanto tá essa odd aqui. Time da casa. Gols do time da casa aqui, perfeito. Atalanta marcar 2 gols ou mais, 1,53. Bacana essa odd. E eu também queria destacar, a Atalanta marca o primeiro gol do primeiro tempo. 1,81 para mim, 2 odds maravilhosas para a gente trabalhar nesse jogo do Cautio. Vamos seguir no Cautio. Napoli, Roma. Um bom jogo, tá? Um bom jogo, apesar da inconsistência do Napoli. Isso que eu queria destacar aqui. O Napoli vem sendo muito inconsistente durante toda a temporada. E isso é bom para apostas de ambos marcam. Porque é um time que tem muito poderio ofensivo. Tem o Osimhen, tem o Kvaratskhelia, nomes expressivos. Mas tem muitos problemas na defesa. Depois que perdeu o Kim Min-jae, nunca mais foi a mesma. Tanto que joga com Ramani e Juan Jesus, que são 2 zagueiros ok, não passam disso. Então o Napoli aí tem uma inconsistência defensiva. Inclusive a lateral esquerda com o Mário Rui nunca foi, qual é o nome? Uma unanimidade. A Roma provavelmente não vem com 100% dos titulares. Vocês veem aí o Lukaku e o Smalling como dúvidas. O Ndicka, infelizmente, teve um problema no coração no jogo contra o Udinese, deve ficar um tempo afastado. E a gente está tendo agora só a volta do Tammy Abraham, ficou alguns meses afastado devido a uma lesão gravíssima, só agora está voltando a pegar ritmo de jogo. Então a gente tem várias peças importantes da Roma de fora. Então não vai ser uma Roma 100%, não vai ser uma Roma que deve dominar essa partida. Vamos para as estatísticas já? Puxar aqui a sequência do Napoli. 8 dos últimos 10 jogos marcando e sofrendo gols. E a Roma sofreu gols nos seus últimos 3 jogos. Então a Roma pode ser até favorita jogando fora de casa, se você quiser exagerar ao máximo aí. Mas a Roma está sofrendo gols. O Napoli tem um excelente ataque e a Roma tem outras prioridades que não o campeonato italiano. Ó, apesar de estar consolidado em 5º lugar, eu imagino mais a Roma focando suas energias na Europa League. Se bem que garantir uma vaga na Champions é muito importante também. Então, assim, mesmo não sendo o principal foco, a Roma estará engajada ainda na Série A. Vamos ver como está a odd para ambos marcam. Aqui, ambos marcam 1,75, excelente odd, acima do que eu estava esperando. Napoli com um ataque muito legal e uma defesa inconsistente, também fazendo um campeonato italiano muito inconsistente, vem marcando e sofrendo muitos gols. A Roma, uma equipe muito ofensiva com De Rossi, vem marcando muitos gols, provavelmente vai ter alguns desfalques de peso para essa partida.
Então eu imagino um jogo de trocação, espero que seja um jogo muito divertido, como são a maioria dos jogos do Campeonato Italiano. Agora, Brasileirão, Corinthians e Fluminense. Esse foi o mano a mano lá no Instagram da Playguin, não sei se vocês tiveram um tempo para dar uma olhada. O Fluminense ganhou o mano a mano que eu fiz. O Fluminense não, o Corinthians está numa fase terrível em termos ofensivos. Buscar os últimos jogos do Corinthians aqui. Não marcou gol contra o Argentino Júnior, não marcou gol no Bragantino, não marcou gol no Juventude, não marcou gol no Atlético Mineiro. 4 jogos seguidos sem marcar gol pro Timão. Isso é uma marca bem considerável, bem negativa para quem achou que o Corinthians não ia brigar contra o rebaixamento. Esse começo tá dando outra impressão. O Corinthians está demorando para se firmar com o Antônio Oliveira. Eu já ouvi até papo de demissão. Eu acho nada a ver demitir treinador tão rápido assim. Enfim, tá uma bagunça esse Corinthians. Poucas expectativas de uma boa partida do Timão. Porém, o desempenho fora de casa do Fluminense não vem sendo bom. Não conseguiu vencer o Cerro Porteño fora de casa. Tudo bem que o empate fora de casa na Libertadores nunca é ruim. Perdeu do Bahia de 2-1 e empatou com a Alianza Lima aí pra gente bater os últimos 3 jogos fora de casa após o Campeonato Carioca. O Fluminense também teve o último jogo sem gols, o que eu acho que é um indicativo positivo para 2 gols ou menos nessa partida. O Corinthians não vai querer se expor, o Corinthians não vai querer perder na frente do seu torcedor. A fase é ruim, então é momento de fechar a casinha, não é momento de ousar. E pro Fluminense, empate fora de casa não é mau negócio também, empatar na Arena. Corinthians sempre vai ser positivo para quem vem jogar fora, né? O Química Arena aí para quem quiser os naming rights certinho. Eu imagino um Fluminense com mais controle, com mais posse de bola e ao menos que o Fluminense abra o placar cedo no jogo, para mim vai ser um jogo de poucos gols. E vamos só destacar outra estatística para o Corinthians antes, ou não? Ah, sim. Vamos destacar aqui uma estatística interessante. Aqui eu não vou ter os jogos separados bonitinhos. Mas o que eu sei que os últimos 3 jogos entre Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão na Arena do Timão terminaram com 2 gols ou menos. Então a gente tem uma estatística a favor. A aposta que a gente quer fazer aqui de 2 gols ou menos. 1,57 é uma odd legal, uma odd bacana. E eu acho que a gente pode fechar o Brasileirão de sábado com isso e já partir para os jogos de segunda-feira. Antes de falar dos jogos de segunda-feira, queria trazer para vocês 2 dicas de apostas que eu dei no Instagram da Playguin. City, o primeiro a marcar contra o Nottingham Forest, e Internacional, o primeiro a marcar contra o Atlético Goianiense. As explicações dessas dicas estão no Insta da Playguin, confere lá. Segunda-feira, Barcelona e Valência. Vamos falar de um confronto que o Barça é favorito. Barcelona que não tem muito mais o que brigar essa temporada. Já tá eliminado da Copa do Rei? Só pra eu ter certeza? Já tá, né? 2 joguinhos aí de La Liga pela frente. Já tá eliminado da Copa do Rei porque o Bilbao venceu a Copa do Rei, né? Depois eu dou uma olhadinha aqui, eu não tenho certeza sobre o vencedor da Copa do Rei. Acho que foi o Bilbao em cima do Sociedad. Tinha até uma resenha aí dos irmãos Williams. Mas enfim, o Barcelona só restou a La Liga, fazer um final digno de La Liga. Vamos falar assim, papo bem reto aqui, o Barcelona é favorito contra o Valência, joga em casa e a gente tem uma série de estatísticas que jogam a favor da aposta que eu quero fazer aqui, que é o Barcelona ser a primeira equipe a marcar no primeiro tempo. Vamos começar aqui, ó. Confronto direto, Barcelona e Valência nos 5... em 4 dos últimos 5 jogos entre Barcelona e Valência, o Barcelona foi a primeira equipe a marcar. E também vale o destaque pela sequência do Barcelona, que são 8 jogos consecutivos sendo a primeira equipe a marcar, inclusive foi assim contra o PSG na eliminação da Champions League. Então é uma equipe que começa muito forte e que sabe fazer gols. O Valência, não acredito muito no Valência, acho um time inconsistente, apesar de ter tido aí uma boa sequência fora de casa, 2 vitórias por 1-0 contra o Granada, contra o Osasuna, perdeu no confronto mais difícil que foi para o Villarreal por 1-0. E eu queria destacar também, o Valência perdeu para o Betis na última rodada em casa. O Valência pode ter mais o que brigar pelo Barcelona, o Barcelona já está bem consolidado na 3ª posição, deve ir para a Champions League, o Valência ainda quer uma vaga em competições europeias. Mesmo assim, o Barcelona tem um mando de campo, tem uma equipe muito superior tecnicamente e tem essas sequências que eu falei, Barcelona para ser a primeira equipe a marcar. Vamos lá. 1,68, boa odd. Já vamos pular para o último jogo
de segunda-feira que eu vou comentar, São Paulo e Palmeiras. Já tá aberto aqui nas estatísticas que eu vou destacar. Para mim é um jogo de under, é um jogo de 2 gols ou menos. A gente sabe ainda pouco, né? Do São Paulo do Zubeldia. A gente só teve essa primeira prova contra o Barcelona do Equador e foi uma prova bem legal para os tricolores, né? Venceu o São Paulo num jogo dificílimo. Acho que tem até recorde aí. Não sei se alguém chegou a vencer o Barcelona no Equador e eu não sei se o São Paulo já fez isso. Mas enfim, esse 2-0 no Equador é um resultado fantástico. Que é uma prova aí de um bom trabalho que pode vir pela frente, um trabalho consistente. O Zubeldia é um bom treinador. O Verdão, como sempre, vem aparecendo em jogos de under. Vocês podem ver aí as duas sequências. O Palmeiras teve... Opa, atualizou a página. Espera aí que já vai voltar lá. Carregando aqui. O Verdão, como eu vinha falando, é um time que joga em under. Normalmente a maioria dos jogos do Palmeiras são de 2 gols ou menos, apesar de que eu vou até resgatar aqui. O jogo contra o Del Valle foi uma loucura, completamente fora do roteiro, uma virada sensacional do Palmeiras. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo tiveram ótimas vitórias na Libertadores. O Palmeiras um jogo completamente fora da linha, porque a média do Palmeiras são jogos com poucos gols, tanto que 7 dos últimos 9 jogos do Palmeiras terminaram com 2 gols ou menos, e no confronto direto do Choque Rei, 6 dos últimos 8 clássicos também tiveram 2 gols ou menos. E a gente pode destacar também as primeiras rodadas do Palmeiras no Brasileirão. Foram 3 jogos com under 1,5. Então foram jogos com 1 gol ou menos. Então o Palmeiras aí vem proporcionando jogos de poucos gols. A gente também tem o contexto do clássico que eu sempre vivo falando. São jogos tensos, são jogos mais brigados do que jogados. E eu acho que essa vai ser a tendência mais ou menos de São Paulo e Palmeiras, um jogo de poucos gols e pouca ousadia. Ninguém quer perder clássico. Total de gols no jogo, vamos ver quanto tá a odd. 1.47, dá para aproximar aí no 1.5, é uma odd ok. Acho que podia ser uma odd ainda melhor, mas 1.47 para 2 gols ou menos. Quem acha que essa odd está baixa, pode esperar o jogo começar, sair algum gol para tentar entrar em live e buscar esse desnível, né? Se sair um gol, essa odd vai aumentar muito. Eu acho que é capaz que saia um gol. Um gol pelo menos vai sair. Torcer para esse gol sair cedo para pegar essa odd ainda maior. Dica aleatória, eu prometi para vocês sempre ia ter uma dica aleatória, não vai ter como dessa vez porque tá mais corrido, eu já tô gravando no domingo para sair no próprio domingo. Dica aleatória para vocês, na lata, Albert Gudmundsson, tá na tela aí, 2.45, essa segunda-feira a gente tem Genoa e Cagliari. Albert Gudmundsson é o artilheiro do Genoa no Italianão, o Genoa vem como favorito jogando em casa e eu acho 2.45 uma boa odd para ele marcar gols contra o Cagliari. Vale destacar também que ele é o batedor de pênaltis, então se o Genoa tiver um pênalti, é mais uma chance. Se o Genoa tiver um pênalti, é mais uma chance para Albert Gudmundsson marcar. Dica aleatória, eu falei, não vou explicar muito ela. Se você quiser ir na minha, vai na minha. Se não quiser, tudo bem. As análises estão aí. Gente, um ótimo domingo, uma ótima segunda-feira que eu não vou aparecer também, porque segunda-feira a gente já vai falar de terça. E é isso, gente. Tamo junto. Esse vídeo deve estar saindo na hora do almoço. Um ótimo almoço para vocês também.